Minha gente, como eu disse a vocês, aqui vai ser bem rotina, né? Assim, quando eu sentir de falar alguma coisa, quando eu sentir de externalizar alguma coisa, eu vou ligar a câmera e vou gravar de uma maneira assim bem natural. Então, eu sempre vou aparecer aqui de uma maneira mais assim, espontânea, né? Eu senti, já ligo a câmera e já venho. E daí, minha gente, sabe o que era que eu tava pensando? Quando eu fazia faculdade, eu saí do ensino médio assim muito travadona. Eu sempre fui muito assim de não conseguir abraçar as pessoas, dizer que amava. Até hoje assim eu me sinto muito travada para muitas coisas, mas já tô um pouco, 1%zinho melhor. Mas quando eu fui para a faculdade, nossa, eu era muito assim travada, sabe? Para apresentar um seminário, pelo amor de Deus. E daí, o que eu acho mais mágico assim nessa questão toda da vivência é que você conhece várias pessoas, né? E principalmente na faculdade, que é outro mundo, né? É outra experiência, né? É algo assim bem mais maduro, vamos dizer assim. Você conhece vários professores e cada pessoa que passa na sua vida, na verdade, vai deixar um pouquinho dela em você e você vai deixar um pouquinho seu nela, seja positivo ou negativo. E daí, em uma dessas vivências, eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga que ainda hoje a gente troca figurinhas. Tipo assim, ainda hoje eu tenho o grupo que a gente tinha na faculdade, só pra você ter noção. E daí tem uma amiga minha, que o nome dela é Andresa. E ela sempre foi muito assim, muito espontânea, sabe? É algo dela, é muito natural. Ela chega e fala com todo mundo. E no começo eu achei assim, estranho, diferente, né? Mas sempre gostei muito dela. E daí depois que a gente foi começando, né? Uma amizade e tal, acho que, não sei se foi no segundo semestre ou foi no terceiro, que ela resolveu sair, né? Porque ela fazia outra faculdade e resolveu priorizar essa outra faculdade que estava mais próximo de concluir, né? E daí, nessa despedida dela, ela entregou uma mensagem pra gente ali do grupinho, né? Ela entregou uma mensagem para cada um. E quando eu recebi aquela mensagem, eu me senti assim, tão especial, porque, tipo, eu não tinha esse costume de ficar... Eu sempre gostei muito, assim, de poesia, sempre gostei muito dessas coisas. Mas eu escrever para dar para alguém era algo, assim, muito, muito difícil, né? E daí, quando ela me deu aquela mensagem, eu li e eu fiquei tocada, né? E daí, depois, toda essa vivência, né, foi amadurecendo dentro de mim. Eu disse a vocês no começo, eu acho que no primeiro vídeo, né, que eu fazia os versículos para entregar no trabalho e tudo, essa minha vontade de fazer essa parte nasceu dessa vivência. Para você ver, assim, como as pessoas têm um poder de nos influenciar positivamente e negativamente também. A gente tem que pegar as coisas e, de fato, usar da melhor maneira possível. E daí, antes de eu fazer os versículos para entregar para o pessoal, eu ficava pensando assim, como é que eu posso agradar as pessoas de uma maneira que deixe mesmo, assim, algo plantado de bacana no coração delas, né? E daí eu me lembrei de Andresa, quando ela me deu a mensagenzinha. E assim, como eu ia trabalhar, eu não tinha como fazer para cada pessoa uma mensagem, assim como ela fez pra gente, né? Para ela foi mais fácil fazer, assim, porque era um grupo e ela ia falar meio de um pouco de cada um naquela mensagem, né? Mas para mim ia ser um pouco mais difícil. E daí eu acredito que foi Deus que tocou no meu coração para mim fazer exatamente os versículos. Antigamente eu fazia à mão para poder a pessoa se sentir ainda mais especial. Porque quando a gente recebe uma coisa escrita à mão, né, é algo assim que a gente vê que teve todo um cuidado. Mas como no trabalho a demanda era bem maior, aí eu comecei a imprimir os versículos. Mas
a questão desse vídeo todinho aqui é da gente, assim, ter mais cuidado quando a gente tiver a oportunidade de estar com outras pessoas. Porque essa história que eu tô falando é algo positivo, que alguém trouxe algo positivo para mim. Mas da mesma forma poderia ser o contrário. Então, assim, o poder que a gente tem na mão de fazer uma pessoa feliz ou de fazer uma pessoa infeliz. Não que a outra pessoa vai se sentir infeliz por conta da sua infelicidade em querer atrapalhar a vida dela, né? Porque isso a gente tem que ter a maturidade de saber que quando algo vem contrário, né? Se você não faz alguma coisa e a pessoa fica querendo lhe trazer mágoas, querendo lhe trazer coisas contrárias, é claro assim, que a gente tem que ter a maturidade para não aceitar aquilo dali, né? Porque a maldade é como um copo de veneno. Você toma se você quiser. A pessoa entregou, mas você toma se você quiser. Mas, assim, vocês percebem como a gente tem o poder de fazer algo bacana e, às vezes, em simples gestos. É uma palavra amiga, é uma mensagem, é um abraço. Então, assim, que a gente propague cada vez mais essas coisas boas, porque é disso que a humanidade está precisando. Sempre eu reforço aqui, a gente é luz e o mundo, infelizmente, está cheio de muitas trevas. Então, que a gente possa iluminar pelo menos um pouquinho ali no nosso, onde a gente está trabalhando, onde a gente está inserido, porque eu aposto assim que quando a Andresa ouvir essa mensagem, ela vai ter até outra percepção. Nossa, eu fiz algo tão simples. E ela fez até um vídeo falando, porque assim, é na simplicidade que mora o amor, sabe? É nos detalhes. É nos detalhes que mora o amor. Deus, ele é tão grande e se faz tão pequeno para caber nos nossos corações. Vocês já pararam para pensar? Porque assim, Deus não precisa da gente para nada. A gente que precisa dele. Mas mesmo assim, ele nos serve. Ele nos ouve, sabe? Aqui na Terra, a gente às vezes quer ter a oportunidade de conversar com alguém e aquela pessoa não dá cabimento, e é porque ela é pecadora igual a gente, mas muitas das vezes é por conta da correria do dia a dia. E Deus, que é o ser supremo de tudo, ele inclina os ouvidos para escutar as nossas orações. Então, assim, que a gente tire essa lição, né? Que Deus, na sua majestade infinita, ele está inclinando os ouvidos para nos escutar. E muitas das vezes a gente, pecadores, falhos, o pouco que a gente tem para fazer a gente não faz e ainda fica, muitas das vezes, propagando coisas contrárias, sabe? Então, não é preciso você fazer algo grandioso demais para fazer alguém feliz. É nos detalhes, minha gente. É nos detalhes. E essa mensagem de Andresa, ela me trouxe isso assim para minha vida. Quando eu quero agradar alguém, eu vou nos detalhes. É num abraço, é num aperto de mão, mas um aperto de mão que a pessoa sinta a energia. Porque a energia da gente chega primeiro. Se a gente colocar o nosso sentimento naquilo dali, a outra pessoa sente que é de verdade. A outra pessoa sente algo, é como se fosse uma fonte de água viva, sabe? Então, que a cada momento que a gente tiver a oportunidade, que a gente seja luz na vida do outro, que a gente propague boas novas, sabe? E é esse o recado assim que eu queria deixar para vocês. Que a cada momento a gente peça discernimento a Deus e viva a nossa vida conforme Ele pulsar nos nossos corações. Que a gente não tenha vergonha de chegar para alguém e abraçar e dizer que ama aquela pessoa e fazer assim o que você sentir no coração e fazer. Porque às vezes é um bom dia, olá, como é que você tá, que traz algum sentido para aquela outra pessoa, sabe? Então, que a gente propague o amor, a paz, que com certeza tudo isso vai voltar pra gente.
E mesmo que não volte daquela pessoa, o universo, Deus, todas as energias positivas sempre voltam para a casa do remetente. Então, é isso. É esse o recado que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por vocês sentirem em estar junto comigo. Que se você puder, curta esse canal para poder... Curta esse vídeo, né? Siga o nosso canal para que a nossa mensagem possa chegar para mais pessoas. E muito obrigada por tudo. Deus abençoe.